Entramos agora, então, nas chances dos times nessa reta final de Campeonato Brasileiro, das mais imprevisíveis dos últimos tempos. E depois eu até pensei em fazer um roteiro, assim, fazer um vídeo brincando com isso, falar assim, fazer um vídeo assim, por exemplo. A pessoa que criou o roteiro do Brasileirão, o cara falou assim, vamos fazer um Brasileirão imprevisível? Aí viraram para ele e falaram assim, vamos. Tá, mas como é que vai ser isso? Não, é o seguinte, no primeiro turno, a gente vai pôr o Botafogo liderando o primeiro turno com a maior pontuação da história. Alguém vai falar assim, Botafogo? Não vai colocar o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Galo? O Botafogo? Não, é o Botafogo, mas não vai parecer muito loucura, não. Vamos pôr o Botafogo, beleza. Coloca o Botafogo na liderança com a maior pontuação da história dos pontos corridos. Aí o outro vira e fala assim, não, então o Botafogo vai ser o campeão, né? Calma, que no segundo turno tem surpresa. Surpresa? Mas abriu 13 de vantagem, vai ter surpresa? Vai. Vai chegar na 33ª rodada e 6 times estarão separados por 5 pontos. Faltando 5 rodadas, claro que com diferenças para um e outro. Aí você vai falar assim, como assim? E mais, o Botafogo vai tomar 2 viradas de 4-3 jogando em casa, tá? E não vai ver o centroavante principal do campeonato, que para muitos é o craque, ficar fora porque teve que mudar o seu mando de campo por causa de um show da RBD. Porque se tivesse jogado em casa, o centroavante não teria vindo para a partida. Cara, é um roteiro, assim, absurdamente maluco. Se alguém falar isso no começo do campeonato, eu ia internar. Fala assim, sai daqui que você tem que ir direto para o hospício. Dito isso, diante de toda essa loucura, as chances que se apresentam são essas. Chances de título do Botafogo antes e agora depois da rodada. Eram de 30%, eram de 35%, perdão, vão para 30%. Caíram 5%, deram uma recuada. Depois de mais uma derrota, o Botafogo vem derretendo. Do Red Bull Bragantino, era de 32%, caiu para 25%. O Bragantino foi derrotado pelo São Paulo nessa rodada. O Palmeiras era de 25%, caiu para 19,8%. Foi derrotado, atropelado pelo Flamengo na rodada. Do Grêmio, mais do que triplicou a chance do Grêmio. Era de 5%, pulou para 18% depois da virada maluca para cima do Botafogo em São Januário. Do Flamengo, que estava quase descartado, pelo menos nas chances. Aqui a gente nunca descartou e acho que a maioria das pessoas também não. 1,5 pulou para 6,2. Cresceu substancialmente, mais do que quase quadruplicou as chances do Flamengo. E do Galo se mantiveram em 0,4. O Galo empatou com o Corinthians, a gente vai mostrar os gols na sequência. Grêmio e Flamengo são os que mais cresceram nessa reta decisiva, PVC. Eu acho que vai depender, o Fla-Flu vai ser muito determinante, porque se o Flamengo ganhar o Fla-Flu, vai ser impossível não olhar para o Flamengo como o maior candidato ao título. Até porque as 2 grandes viradas dos pontos corridos, são 3 grandes viradas dos pontos corridos. Sempre o São Paulo de 2008 também, que era um time que tinha essa cara de deixou chegar, e aí assumiu na 33ª rodada e foi campeão. Chegou a ficar 11 pontos abaixo do Grêmio. Mas as outras 2 grandes viradas são do Flamengo, a de 2009 e a de 2020. O 2009 que o Palmeiras chegou a ficar 13 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo em 11º lugar. E a de 2020, o São Paulo teve 7 pontos de vantagem na 24ª rodada e na 27ª rodada, embora na 27ª rodada o Flamengo tivesse um jogo a menos. Mas são as 2 grandes viradas, as 2 viradas mais recentes, quem virou foi o Flamengo. Então a gente vai olhar para o Flamengo, se o Flamengo ganhar o Fla-Flu. Agora, o Fla-Flu tem todo o ingrediente que a gente tratou aqui ontem e vai tratar até amanhã na hora do jogo, 6h30 da tarde, porque o Fluminense não quer deixar o Flamengo ser campeão e o Flamengo quer carimbar a faixa do Fluminense, que não foi carimbada pelo Internacional, pode ser carimbada no Fla-Flu. Então, o grande jogo do sábado não é Palmeiras Internacional. O Palmeiras vai jogar mal em Barueri contra o Internacional, mas pode ganhar o jogo. Independentemente de ganhar o jogo, o Palmeiras pode fechar a rodada como líder, o Bragantino pode fechar a rodada como líder, o Botafogo pode fechar a rodada como líder, o Grêmio pode fechar a rodada como líder, o Flamengo não pode fechar a rodada como líder, mas ele pode ser o maior candidato ao título se ganhar o Fla-Flu. É muita coisa, Rodrigo. Esse Fla-Flu virou ainda mais enorme do que já era e essa reta final deixou as coisas ainda mais dramáticas. Vou acrescentar uma informação ao que o PVC falou, Razan. O Flamengo ganhou 8 campeonatos brasileiros. Em 4 deles, ele foi um campeão improvável. Em 87, ele entrou, o Atlético Mineiro era claramente o time dominante, ele conseguiu uma vaga no final sendo o segundo colocado, eliminou o Atlético na semifinal e eliminou o Inter depois.
Em 92, o Flamengo já estava praticamente eliminado do Campeonato Brasileiro. Quando perdeu um jogo para o Sport, eu lembro do Apolinho falando no rádio, acabou o ano para o Flamengo e tal, não sei o quê. O time dá uma virada, se classifica em 8º e elimina o Vasco, que era o primeiro colocado, melhor time do campeonato naquelas quadrangulares que tinha ali junto com São Paulo e Santos, e depois ganha do Botafogo, que era o segundo melhor time do campeonato, segunda melhor campanha na final. E aí depois as outras duas que o PVC citou, em 2009, na virada contra o Palmeiras e São Paulo, enfim, mas mais contra o Palmeiras, e depois 2020, que ganha no último minuto, ali com o último minuto, porque o Inter teve um gol anulado ali no finalzinho. Então, eu diria que o Flamengo está na sua zona de conforto, de uma certa forma. Porque eu acho já até 83. Acho até 83. Porque 83 tinha lesões no meio campo, tinha uma mudança de time, e aí o Carpegiani cai no jogo contra o Tiradentes, ganhando do Tiradentes, cai. O Carlinhos assume interinamente, o Carlinhos não fica o Kleber Camerino. O Kleber Camerino assume um jogo. Aí chega o Carlos Alberto Torres, que nunca tinha sido técnico na vida, e ele se classifica. Aí chega na final contra o Santos, que era um vice-campeão biônico, né? Porque o Santos não se classificou para aquele campeonato. Ele jogou por convite, queria jogar a Taça de Prata. E o Santos ganha o primeiro jogo, 2-1. E aí o Flamengo tinha que fazer um gol de diferença para ir para a prorrogação, 2 gols para ser campeão, 40 segundos de jogo, o Zico faz 1-0 e o Flamengo é campeão. 83 é menos, estou de acordo, os 4 que o Rodrigo citou, mas até 83 é um pouco assim. Ou seja, está acostumado, né? Eu acho que é isso. É uma situação. Dito isso, ainda acho que não é o cenário mais provável, mas enfim, como já ganhou 4 vezes de forma sendo o campeão improvável, dá para dizer que tem esse componente, né, do Flamengo ter esse costume de... Agora, o crescimento do Grêmio é inegável e eu acho que o Palmeiras achou um formato ali que ele tem uma tabela interessante. Não estou aqui dizendo que é o que vai acontecer, mas hoje eu vejo o título mais entre esses 3, entre Palmeiras, Grêmio e Flamengo. O Bragantino, apesar de todo o rendimento muito positivo, a campanha muito boa, eu estou achando que ele não está com tamanho para essa briga aí. É a minha percepção. Posso estar equivocado, e aqui depois a gente vir aqui falar sobre o trabalho do Pedro Caixinha, ele ser campeão e tal. E o Botafogo, eu acho que agora a montanha que ele vai ter que subir para superar o abalo emocional que ele sofreu é do tamanho da que tinha no primeiro turno. Pode acontecer? Pode. Agora, eu já vejo como muito difícil. Quando coloca a chance matemática, eu acho que, considerando o contexto do campeonato, eu não vejo mais o Botafogo como favorito, não. Porque eu acho que o time está em frangalhos e ele vai ter que se recuperar dessa destruição emocional que ele sofreu nas últimas semanas. Não é um cenário fácil. Imagina, trocar de técnico para dirigir 4 jogos finais, ainda são outro cenário de conflito com a torcida, que pode ter levado a jogos de portões fechados. Eu acho que não é mais uma coisa de ele mantém ali porque está em primeiro e tal, ele tem uma montanha para subir para ganhar o título. Pode conseguir. Vai ser, inclusive, uma coisa de uma forma mais épica do que seria se ele tivesse sido mantido a corrida até então, né? Vai ter todo o elemento do plot twist que você citou da narrativa ali do roteiro. Isso. Seria um ponto a mais disso. Mas hoje eu vejo essa possibilidade como menor do que um dos outros 3 ganharem o título. Palmeiras, uma coisa é certa. Flamengo. Uma coisa é certa, os roteiristas já estão esfregando a mão para preparar um documentário desse Brasileirão. De qualquer jeito, teremos uma história boa ali, um final apoteótico, épico, hollywoodiano ali para o nosso Campeonato Brasileiro. Seja qual for o final, quem for o campeão brasileiro, o próprio Botafogo seria uma história bizarramente incrível, o Grêmio, o Palmeiras, o Bragantino, o Flamengo, o Galo, qualquer um. Todos eles vão ter um roteiro espetacular para a gente avaliar. Isso que o Rodrigo citou é importante, porque não entra nessa conta da matemática, né? A gente está vendo aqui na matemática, tratando dos cruzamentos, das chances, jogo fora, jogo em casa, enfim, era de 35, cai para 30. Ainda é, na matemática, o maior candidato. Mas não entra na matemática o fator psicológico, o fator emocional, o peso que tem você tomar 2 viradas de 4-3 e ver uma vantagem derreter. A gente vai mostrar na sequência
a tabela, as chances e a tabela dos times que brigam contra o Z4, mas a gente tem uma arte aqui que é muito legal para a gente avaliar junto com vocês a tabela final dos 6 concorrentes. E aí eu quero que vocês avaliem dos 6, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Flamengo e Galo, quem tem a vida mais complicada, quem tem a vida mais tranquila e quem está ali no meio do caminho. A gente está vendo aqui agora na tela. O Botafogo, 59 pontos. Eu vou falar todos os times, depois vocês podem analisar da maneira que vocês acharem melhor. Vai pegar o Red Bull Bragantino fora, Fortaleza fora, o Santos em casa, o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Inter fora. Vamos time a time, eu vou perguntar para vocês. Tabela fácil, média ou difícil? Do Botafogo, como é que você vê, Rodrigo, essa tabela? Bragantino fora, Fortaleza fora, Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Inter fora. Eu acho que ela começa bem difícil, que é o Red Bull e o Fortaleza. E depois ela dá uma facilitada ali com o Santos e Coritiba. Embora o Santos esteja brigando contra o rebaixamento, o que torna um adversário muito difícil. Tradicionalmente, times que estão brigando contra o rebaixamento complicam para os times que estão na frente nesse final. E depois eu acho que ela fica difícil de novo por conta do Cruzeiro também estar nessa situação. E o Inter é fora de casa, pode ser que ele esteja tirando o pé no final do campeonato, mas... E aí eu não estou falando nenhuma ilação sobre nada, não. Mas pode ser que ele esteja menos interessado no campeonato. Mas, de qualquer jeito, é um jogo em casa, despedida da temporada para a torcida, enfim. Eu acho que esses 2 próximos jogos são bem decisivos para o Botafogo. Se ele for... Vão ser jogos muito difíceis e se ele for mal, aí acho muito difícil se recuperar depois. Como é que você vê essa tabela do Botafogo, PV? Eu acho ela difícil pelo começo, porque o começo difícil vai tornar o final difícil. Porque é muito provável que ele não some ponto ou some 1 ponto nos 2 jogos fora de casa. E aí complicou o resto. Uma coisa está 100% ligada à outra, né? É isso mesmo. Depois temos o Grêmio. O Grêmio tem o Corinthians em casa, depois o Galo fora, o Goiás em casa, Vasco e Fluminense. Terá um mini campeonato carioca ali na reta final. O Grêmio pegando o Vasco e o Fluminense na reta decisiva. Corinthians em casa, Galo fora, Goiás em casa, Vasco em casa e Fluminense fora. PVC, a tabela do Grêmio. Vamos partir da premissa que ninguém vai ter vida fácil, tá certo? Então, nós estamos aqui para catalogar o que é difícil, médio ou duro, médio ou mole. Ou acessível. Fácil. Fácil do Grêmio? Não, acessível. Eu acho do Grêmio, o Grêmio fácil. Vai ter uma pedreira contra o Atlético. O Atlético vai precisar muito de ponto para classificar para a Libertadores. Mas acho o Grêmio favorito contra o Corinthians, acho o Grêmio favorito contra o Goiás, acho o Grêmio favorito contra o Vasco, e o Grêmio vai chegar contra o Fluminense, com o Fluminense pensando no Mundial. Rodrigo. Eu acho que é por aí. Os confrontos mais difíceis, sem dúvida, do Galo é o mais difícil. Eu acho que do Vasco pode ser um confronto difícil, porque dependendo da situação do Vasco, que ele vai entrar meio desesperado. Os outros, de fato, são confrontos mais fáceis. Assim, a gente está comparando com as outras coisas. Não estou dizendo que ele vai ganhar fácil do Corinthians. Em relação aos concorrentes. Porque o Corinthians está precisando de pontos também, está numa situação que não está fácil, mas eu considero como as maiores pedreiras aí são, de fato, o Atlético e talvez o Vasco em casa, porque vai ser um jogo tenso. Palmeiras, a gente está falando dos 3 primeiros aqui na ordem, tá, gente? 59 pontos o trio. Palmeiras pega o Inter em casa, o Fortaleza fora, o América já rebaixado em casa, o Fluminense, campeão da Libertadores, em casa, e o Cruzeiro, que entrou na zona de rebaixamento, fora. PVC, a tabela do Palmeiras. Média. Porque o jogo contra o Palmeiras amanhã, meu palpite, vai jogar mal e ganhar. Mas o jogo é em Barueri. Vai ter 16 mil pessoas em Barueri. Pior público do Palmeiras no ano. Jogar em Fortaleza é muito difícil. Aí ele vai ter que ganhar os 6 pontos contra a América e Fluminense. E o Cruzeiro é um jogo de vida. Pode ser um jogo de vida. Então, eu acho que a tabela do Palmeiras não é difícil, mas ela é média. Acho ela um pouquinho mais difícil do que a do Grêmio. Rodrigo? Eu colocaria no mesmo nível da do Grêmio. Acho que são tabelas melhores do que as, talvez, do Botafogo e do Flamengo, digamos assim, se você for colocar. A do Palmeiras e a do Grêmio. Principalmente esse trecho ali, América e Fluminense. O Palmeiras estando vivo ali, podem ser os 2 jogos decisivos. Depois, com o Cruzeiro fora, o Cruzeiro tem muita dificuldade de ganhar jogo no Mineirão, né?
Esse ano tem sido complicado para o Cruzeiro no Mineirão. Mas... Oi. Essa é a grande curiosidade para mim, Rodrigo. É olhar a última rodada lá. Fora. Todo mundo fora. Todo mundo vai decidir como visitante, seja quem for aí o possível campeão brasileiro. E os times que vão pegar gente que provavelmente continua envolvida em briga são o Palmeiras pegando o Cruzeiro, o Red Bull pegando o Vasco e o Atlético Mineiro pegando o Bahia, né? Porque o São Paulo, Fluminense e Inter vão estar, né, mais desinteressados, digamos assim, no campeonato. Já mais tranquilos, né? Porque já tem as suas vidas na temporada resolvidas. A do Red Bull Bragantino tem 2 confrontos no início pesadíssimos. Agora é o confronto diretaço contra o ainda líder Botafogo, ainda líder porque está derretendo, pode continuar, mas é o quê? O gráfico nesse momento do Botafogo aponta para baixo. Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, joga contra o Flamengo e olha como foi importante para o Flamengo ter adiado esse jogo contra o Red Bull Bragantino para poder ter o Maracanã. Olha o tamanho que esse jogo se tornou agora. O Flamengo certamente deve estar comemorando no bastidor ter tomado aquela atitude ali atrás antes da Libertadores, porque senão teria que jogar fora do Maracanã. Joga contra o Flamengo no Maracanã, Inter também fora, Fortaleza em casa, o Curitiba, que está muito próximo de ser rebaixado, ainda está reagindo, venceu o América, mas está numa situação praticamente de rebaixamento, e fecha contra o Vasco fora, Rodrigo. De novo, como o Botafogo ele tem um início muito difícil, né? E aí isso vai acabar condicionando o restante. Se ele conseguir bons resultados contra Botafogo e Flamengo, ele se apresenta, de fato, como um candidato ali para a reta final. Porque aí ele tem adversários mais... Fora o Vasco vai estar lutando contra o rebaixamento, e o Fortaleza é difícil e tal. Eu acho que aí ele se apresenta como um candidato, de fato, se ele conseguir bons resultados contra Botafogo e Flamengo. PVC? Média, vai. Eu acho difícil por esse começo. Vou no mesma maneira do Botafogo. Eu acho que ele tem Botafogo, Flamengo. E se ele for mal nesses dois, ele vai ter um jogo fora. Então, eu acho a tabela do Bragantino, para catalogar em uma palavra, difícil. Embora o time seja muito bom. Uma vantagem que o Bragantino tem em relação ao Botafogo é que o Bragantino não tem a pressão emocional. Acho que em relação a todos, né? Em relação a todos, ele não tem a pressão emocional. Mas ninguém esperava o Red Bull Bragantino onde ele está agora também. Ninguém. E não tem a pressão de torcida. O Bragantino está ali na dele. Assim, o meu papel aqui é me classificar para a Libertadores. É o franco atirador da briga. Só que ele, mesmo assim, a história de você ter o time, a brincadeira de todas as sacanagens, a mais respeitosa é a brincadeira do jabuti em cima da árvore. Né? Você não sabe como é que subiu, mas você sabe que vai cair. É a história da Portuguesa e Grêmio em 96. Portuguesa e Grêmio em 96, eu fui para o jogo numa caravana amarela que tinha 5 pessoas, nenhuma torcia para a Portuguesa. E todo mundo sabia que a Portuguesa ia tomar o gol do Grêmio. Você só não sabia com quantos minutos ia ser. Foi com 39 do segundo tempo. O Bragantino tem um pouco esse peso. Quer dizer, o Bragantino não perdia para ninguém, tinha perdido um jogo nos últimos 10, mas nas últimas 3 rodadas perdeu 2 vezes. E pega um São Paulo que não estava, assim, claro, São Paulo ainda tinha aspiração, mas não estava com o seu time principal, né? O São Paulo não ganhou nenhum jogo fora do Morumbi. Ganhou como mandante, mas ganhou na Vila Belmiro. Né? Então, é o jogo que o Bragantino não podia perder. Sim. Mas acho a tabela difícil. Vou catalogar como difícil, para usar uma palavra. Flamengo. Tem o Fla-Flu agora, que é gigantesco. Fla-Flu tomou um tamanho, esse Fla-Flu. Eu tinha pensado até antes, deve ser legal estar nesse Maracanã, nesse Fla-Flu. Mas aí depois pensei, mas não sei se vai estar valendo tanta coisa. Agora virou outra parada. Eu esqueço tudo que eu tinha pensado. Fla-Flu gigante amanhã. Red Bull Bragantino também em casa, o jogo adiado que a gente acabou de citar. Pega o América já rebaixado fora. O Galo em casa, que é um dos concorrentes, a ver se nessa altura ainda estará na briga ou não, só por vaga na Libertadores. Cuiabá em casa e o São Paulo, como o Rodrigo já apontou, já desinteressado, provavelmente nessa última rodada, fora de casa. A tabela do Flamengo, Rodrigo. Mais uma que começa difícil e depois dá uma facilitada, né? Ele tem 3 jogos bem difíceis, né? Que na minha visão. 3 jogos no Maracanã, que é a grande vantagem que ele tem. Fluminense, Red Bull e Atlético Mineiro. São jogos mais difíceis. A questão é o efeito ladeira abaixo, né? Se o Flamengo ganhar do Fluminense e do Red Bull, aí é um caminhão sem freio descendo ladeira abaixo. Tudo começa a conspirar a favor. E aí, as 2 próximas rodadas vão ter um fator ali, peso
gigante para o que vai acontecer. Eu acho que vai ter gente que vai sair da briga. Nessas 2 rodadas aí, a gente vai ter que ver quem que vai ser. Mas eu acho que eu chutaria aí que uns 2 ou 3 times vai ficar entre 3 ali para as últimas rodadas. Eu não acho que vai todo mundo juntinho até o final, não. Deve ter uma nota de corte nessa. Como é que você vê a tabela do Flamengo, PV? Eu acho média. Fácil por jogar no Maracanã e difícil pela qualidade dos adversários. Então, média. Boa, gostei do argumento. E o Galo, para fechar, com 54 pontos, nesse momento aparece como o azarão nessa briga, porque é quem tem menos pontuação nesse momento. Pega o Goiás em casa, o Grêmio de novo também em casa, visita o Flamengo, fora, recebe o São Paulo e fecha contra o Bahia, a ver qual será esse Bahia, se ainda brigando contra o rebaixamento, se já salvo, mas o Bahia nesse momento está brigando contra o Z4. E aí, PVC, o Galo? Eu acho média. Média. Então eu falei, Botafogo difícil, Grêmio fácil, Palmeiras média, Bragantino difícil, Flamengo média, Atlético média. Curiosidade, o Flamengo pode ser campeão onde ganhou o seu último título brasileiro e o Atlético também. O Flamengo foi campeão pela última vez no Morumbi contra o São Paulo e o Atlético foi campeão pela última vez, jogo do título na Fonte Nova contra o Bahia. Rodrigo, a tabela do Galo? Eu acho que é média também, porque tem jogos aí, né? Goiás e São Paulo em casa são jogos... Assim, o fato de você ter jogos que são mais fáceis te dá muita vantagem. Como vai ficar muito embolado nos jogos que são difíceis, vai ter fatalmente empate, todo mundo vai perder ponto. O fato de você ter jogos que é quase certo que você vai conseguir... Quase certo não, mas assim, sem grande chance de conseguir os 3 pontos, te dá uma grande vantagem, eu acho, nessa reta final. Então, quem tem esses jogos pode comemorar, digamos assim, né? Ter uma vantagem. Eu discordei, eu acho que do PVC só uma ali no meio, que eu não estou lembrando toda a sequência. Teve alguma que ele achou difícil, eu achei média. Mas de resto, a gente concordou com a maior parte aqui. Para fazer análise geral, quem que vocês veem então com a tabela mais difícil e qual é a mais tranquila? Quem que é a mais difícil, PVC, de todos esses 6? A do Botafogo. Porque não é por causa da tabela. Né? A gente está condicionado pelo que está jogando o Botafogo. Se você fosse isolar esse fator, talvez a gente dissesse que tem a mesma dificuldade da do Red Bull e do Flamengo, por exemplo. Tem adversários duros logo no início e tal, teria a mesma dificuldade. Mas quando você vê o que está jogando o Botafogo e a montanha que ele tem que subir, aí você acaba tendo esse condicionamento. Mas dos que estão brigando de fato pelo título, me parece do Grêmio a mais fácil. Fácil, não é fácil, mas é um caminho menos espinhoso. Levando em conta que a gente sabe que ninguém vai ter vida mole, todo mundo pode perder um campeonato, que todos os campeões, tirando o Flamengo de 2019, de 2017 para cá, todos os campeões perderam ponto para rebaixado, menos o Flamengo de 2019. Nessa circunstância, compreendendo o que estamos entendendo a dificuldade, a tabela do Grêmio é mais fácil. Perfeitamente. Está feita a ressalva para depois ninguém cortar e chamar o VAR, né? Aquele VAR. E depois querer nos cobrar. Tem que botar o vídeo todo. Senão é sacanagem com o PVC. E eu vou colocar aqui, o horário, hein? 12h42, 10 de novembro de 2023. Para vocês que estão fazendo corte para nos sacanear depois. A análise é feita agora. A gente ainda não tem bola de cristal para saber com certeza o que vai acontecer ali na frente. Nossa enquete, o Luizito Soares voou na enquete com mais de 50% dos votos, claro, muito puxado pelo show que ele deu em São Januário, mais de 50% dos votos, com mais de 1.200 votos, está sendo votado como o principal craque do campeonato. Depois vem o Paulinho, na sequência outro e o Tiquinho Soares por último, para você ver como é que o momento do Botafogo em baixa também puxa para baixo o momento do Tiquinho Soares. Segundo turno muito ruim, né, Razão? Exato. Dele, aí um jogador que acaba que joga um turno só. E ainda pesa para ele o cartão, assim, o momento da instabilidade do Botafogo é tão grande que o cartão que ele toma no jogo anterior é um cartão, assim, completamente desnecessário. E ele ainda está vivendo um problema pessoal ali relacionado ao pai dele, espero que dê tudo certo e tal. Então, mas tem uma questão, às vezes, realmente, quando a maré não é boa, cai tudo em cima da sua cabeça. Hein? Espero que funcione para ele, pelo menos na vida pessoal. Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve, infelizmente. A gente também deseja que a situação pessoal do Tiquinho se resolva.